Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Versículo 3, vou até repetir. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha só a coisa bacaninha que é evangelizar. Olha a coisa simples que é anunciar o reino de Deus. É algo até muito seguro. Olha a analogia que Jesus usa. Cordeiro no meio de lobo. Qual a probabilidade de sobrevivência? Você colocar um cordeiro e um lobo junto. Quase zero para o cordeiro. Cordeiro, minimamente nós o conhecemos, nesse sentido, mesmo você que é da cidade, mas o cordeiro é algo muito frágil. Até uma criança segura um cordeiro. Quando você pega nele, ele já fica quietinho. E o próprio couro do cordeiro é mole. Diferente do couro de um boi, por exemplo. Ele é frágil. E Jesus usa exatamente esta analogia. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vai dizer assim que evangelizar é um desafio. Corre-se risco, em outras palavras. Porque é isso. Não é algo tranquilo, não. E nunca foi e nunca será tranquilo evangelizar. Hoje nós estamos, é festa de São Lucas. São Lucas não morreu na beira da praia tomando água de coco. Não morreu assim. Ele morreu na caia pendurado numa árvore, foi martirizado. Tanto é que a igreja hoje se veste de vermelho, recordando o martírio de São Lucas. Não morreu bebendo água de coco na beira da praia, morreu pendurado numa árvore. Os desafios da evangelização são desafios concretos, sérios, mas que precisam acontecerem. E o Senhor mesmo fala: aonde chegar, anunciai que o reino de Deus está próximo. O objetivo de Deus, a partir da evangelização, é que todos possam conhecê-lo, e conhecendo, possam amá-lo, e amando, se salvem. E Jesus escolhe alguns, para que possam ir à frente, alguns que possam entrar nas casas, nas cidades, nos vilarejos, exatamente anunciando a boa nova, anunciando o evangelho, para que aonde a palavra chegar, ali quem acolher possa ser salvo. Ele usa inclusive essa expressão: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
para dizer da abrangência, da quantidade de gente que tem para ser salva. Mas o Senhor convida alguns, para que assim possa ir, possa ser a sua voz, possa ser as suas mãos. E hoje nós vivemos uma crise muito grande dentro da igreja, no meio do clero de modo muito especial, de nós padres e também dos nossos bispos, nossas autoridades religiosas, nossos pastores, de alguns homens que temos muitos padres, muitos bispos, mas poucos que entenderam isso, que evangelizar é dar vida. Quantos de nós padres não entendemos isso ainda? Evangelizar é dar vida. Quantos pastores nossos bispos, aos quais nós temos que ter todos respeito e amor por eles, não entenderam isso? Evangelizar é dar a vida. Evangelizar é dar a vida. Evangelizar é derramar o sangue. Alguns de nós, padres e bispos, estamos achando que evangelizar é honra, privilégio, casa paroquial montada, carro novo na garagem, abastecido. Não, evangelizar é dar a vida, evangelizar é dar o sangue. E quantos de nós ainda não acolhemos a proposta verdadeira do Evangelho? A partir do que os primeiros viveram, os mártires viveram, a ponto de dar a vida, de dar o sangue. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Entre aqueles que Deus já chamou, tem poucos exercendo a sua missão tal como deve. Porque a coisa é séria. Não é tranquilinho evangelizar, não. Cada palavra que nós falamos corre um risco tremendo. Mas é preciso. Isso é evangelização, é o cordeirinho que está no meio do lobo. Não é o contrário, não. É o cordeiro que está no meio do lobo. O cordeiro está todo o tempo correndo risco. Mas é isso, o Senhor já falou que ia ser assim. Ele não disse que era um leão no meio, os evangelizadores seriam os leões no meio dos cordeiros. Não, é o contrário. É o contrário. A gente precisa ler o Evangelho prestando atenção nos detalhes, nas palavras, nos pormenores. Evangelizar é correr risco. Evangelizar é colocar a própria vida em risco. Mas é isso, é desta forma que frutifica. Os mártires frutificaram tanto por causa que eles viveram com coerência a sua vocação. Viveram à risca o que o Senhor o convidou, o chamou. Os mártires foram corajosos a ponto de derramar o seu sangue. E o que mais tem de padre, inclusive bispo, é medrosos e frouxos, que tem medo. Medinho, meu Deus do céu, que medinho, nada. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos ser homens. E agora eu me refiro de modo muito especial àquilo que Deus me chamou, aquilo que eu faço parte, o clero. Homens corajosos, homens sem medo, homens que vão à batalha sem medo, mesmo sabendo que é um cordeiro no meio de lobos, mas que está com Jesus, e mesmo sabendo que pode ser morto, mesmo sabendo que pode derramar o sangue, mas é aí que nós precisamos ir. O Senhor nos chamou para dar a vida, Ele não nos chamou para qualquer coisa, Ele nos chamou para dar a vida. E o que tem de padre frouxo, bispo frouxo, não se conta nos dedos. Não se conta nos dedos. E não foi isso que Jesus ensinou. E não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para darmos a vida quando necessário for. São Lucas, que é o que nós celebramos no dia de hoje, nos mostra exatamente isso. Ele poderia ter escolhido outra coisa. Ele poderia simplesmente escrever o Evangelho, dar um jeito de colocar esse Evangelho nas mãos de alguém e se esconder. Seria uma ótima opção, se esconder. Ninguém me pega. E vou exercer minha profissão com tranquilidade. Lucas era médico. Vou continuar aí
curando as pessoas através da técnica do tempo, como médico e tudo mais, vou fazer minha parte, vou continuar amando nosso Senhor e a vida que se segue. Mas não, ele não fez isso. Ele enfrentou a realidade do seu tempo, tanto é que foi pego e foi martirizado. Teve audácia, teve coragem. Tem uma palavra na Bíblia que se repete muitíssimas vezes: não tenhas medo, coragem. E às vezes a gente esquece essa palavrinha, não tenhas medo, coragem. Qualquer coisinha, já estamos tremendo as pernas, já estamos desistindo, e justificamos ainda. Não, é porque a gente não pode ser claro nas palavras, porque senão, como é que vão nos entender? Ou nós somos claros nas palavras, as pessoas não vão entender. E sabe o que significa as pessoas não entender o Evangelho? Se perder. O silêncio o silêncio do padre Helenildo pode levar uma multidão a se perder a salvação. É por isso que nós, padres, não podemos nos calar. Não podemos. Porque é salvação que está em risco. Não é perder um dedinho, não. Um dedinho perde. Não tem problema, é perder a salvação. Medinho o quê? Nós precisamos pedir a Deus coragem, porque não é uma coragem humana. Aí que está, não é coragem humana. É o dom da fortaleza que os mártires tiveram. Que o Senhor nos conceda o dom da fortaleza, para que diante da perseguição, diante da contradição, nós possamos permanecer firmes, a ponto, se necessário for, darmos a vida. O dom da fortaleza, que nós não podemos viver com tranquilidade, vida de boa, feliz da vida, vai para um canto e vai para outro, achando que tudo está tranquilo. Não está. Tem almas se perdendo, tem pessoas se perdendo, tem pessoas indo para o inferno por causa do nosso silêncio, por causa da nossa omissão, e nós não podemos, nós padres não podemos ser omissos diante da proposta do Evangelho, não. E se nós formos omissos, diante de Deus nós pagaremos, e pagaremos caro. Eu não quero pagar o preço da omissão. Eu quero, e é isso que eu rezo até diariamente, pagar o preço do meu sangue, se necessário for, mas não o preço da omissão. Que o Espírito Santo, pelo dom da fortaleza, me dê a graça de pagar o preço com o meu sangue, se for necessário, mas não o preço da omissão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Eu repito, não é força humana, é força do céu, é força do Espírito Santo, mas é necessário. E nós temos sempre que olhar, quando festejamos o dia de um mártir, nós temos sempre que olhar para ele como um exemplo, e dizer: ele conseguiu, eu também consigo. Se ele foi capaz, eu também serei. Se o Senhor o ajudou, ele vai me ajudar, ele não vai me deixar só. Cordeiro no meio de lobo. Gente, essa analogia, se a gente for rezar com ela, analisar ela direitinho, ela é demais. Cordeiro no meio de lobo. Pode ser triturado a qualquer momento pelo lobo, mas é preciso ir. É necessário. Não tem como ficar em casa. É preciso ir. O lobo pode me pegar, mas tem que ir. Meu Deus do céu, ele pode triturar. Tem que ir. Tem que sair da toca. Não dá para ficar no seu lugarzinho, protegido. Porque nós padres podemos. E é fácil. Se existe uma coisa fácil, é de nós padres ficarmos no nosso lugar protegido. Ninguém diz nada. Na casa paroquial, na casa de missão, ninguém diz nada. Agora, quando nós saímos um pouquinho do nosso redil, começamos a correr risco. E corre mesmo. Eu que o diga, corre mesmo. Mas é preciso correr. Uma outra analogia: um navio, quando ele está no porto, corre risco? Nenhum.
Um navio estando ali no porto, tranquilo, pode chover, pode vir tempestade, mas um navio foi feito para ficar no porto. O navio foi feito para navegar nas águas. O padre, o bispo, o clero de modo geral, sendo muito específico agora, não foi feito para ficar no seu redil. Ele foi feito para ir para o meio dos lobos. Para ser triturado? Não, para tentar convencer os lobos, transformar os lobos em cordeiro.